Pronto, estamos no ar. Fala pessoal, vamos aqui para mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. E estamos aqui mais uma vez para fazer um novo episódio, né, desse podcast. Dessa vez um episódio bem especial aí, que é uma conversa para ver como que a Natura está usando o serverless no seu dia a dia. E para fazer o episódio comigo hoje, eu estou aqui com o Victor Osepian, que é Tribe Tech Lead na Natura. Como é que vai, Victor? Tudo bem? Tudo ótimo, Evandro. Muito obrigado pelo convite. Feliz por estar aqui e poder compartilhar nossas experiências. Aproveito também para parabenizar pela iniciativa. A gente sabe que dentro da população brasileira aí é um percentual bem pequeno que fala a língua inglesa, que entende a língua inglesa, então poder compartilhar nossas experiências aqui em português é muito legal. Parabéns pela iniciativa. Valeu, obrigado. Também já agradeço aí a disponibilidade, vontade de compartilhar, né? Acho que assim a gente vai ajudando a nossa comunidade aí brasileira, né, em português, que eu acho realmente bastante importante, né? E aí vamos lá, né? Então antes até da gente entrar no tema, né, do episódio, né, como é de praxe aí, gosto de pedir para cada um se apresente e conte um pouquinho também da sua história, do seu background na tecnologia, né, e em especial, né, como que entrou nesse mundo de serverless. Bom, hoje eu estou como Tribe Tech Lead na Natura. Eu sou responsável pela engenharia de meios de pagamento, atuando ali, né, como fintech. Já acumulei algumas responsabilidades ali, né, como até segurança, infraestrutura e tudo mais. Nesse momento estou muito mais focado em arquitetura e engenharia e qualidade. Tenho 18 anos de experiência em desenvolvimento de soluções para o segmento financeiro. Já fiz alguns grandes projetos aí nas maiores instituições financeiras. Do meu background ali, comecei codando mesmo, né, desenvolvendo, muito tempo fazendo isso. Tive uma passagem por arquitetura, tenho bastante tempo já em liderança técnica, trabalhando nas maiores instituições financeiras do país. Estou há 2 anos ali na Natura. Do mundo serverless, o meu primeiro contato foi acadêmico. Eu estava fazendo uma MBA e aí eu tive a oportunidade de fazer algumas brincadeiras ali no mundo acadêmico, codando mesmo e tal, fazendo algumas arquiteturas ali todas serverless. E aí surgiu a oportunidade de a gente colocar na prática aqui. Tivemos bons resultados. Vamos falar sobre isso hoje. Que a Natura, né, acho que deve ser bastante conhecido para a maioria das pessoas que estão aqui, mas eu sei que a Natura ela tem um ecossistema, né, maior do que às vezes só aquilo que a gente conhece. Tu quer explicar um pouquinho do negócio da Natura aí também para os ouvintes? Então a Natura, hoje o 4º maior grupo de beleza do mundo, que tem um propósito bem claro aí de ser a maior empresa de beleza para o mundo. Hoje, o grupo Natura & Co é composto por 4 marcas: Natura, The Body Shop, Aesop e, mais recentemente, a aquisição da Avon. Então, tem uma relevância bastante grande nesse mercado. A gente está presente em quase todos os países aí, de maneira global mesmo, ainda mais com a aquisição da Avon. A gente ganhou grande representatividade, principalmente ali na América do Norte. Tem uma força muito grande, né? E falando mais especificamente do que a gente vai tratar hoje, foi um dos fundadores aqui dessa iniciativa, que é a iniciativa financeira, quando a gente fala de Natura Pay, que é um pouco do que a gente vai falar hoje, nosso gateway de pagamento, surge a partir de uma oportunidade incrível ali, de ser mais uma força para impulsionar os negócios das nossas consultoras e representantes a ter uma melhor gestão do seu negócio, uma maior lucratividade a partir de melhores taxas, e tem um propósito muito claro ali, né, que busca a inclusão financeira com ferramentas de apoio à gestão do negócio, como eu comentei, na sua atividade de consultoria e, além disso, também oferecendo crédito consciente. Ali a gente via também, do ponto de vista financeiro, as necessidades das próprias marcas do grupo, que é um pouco do que a gente vai falar hoje. Um dos cases aqui que tem ali dentro, são vários cases, mas esse mais especificamente, quando a gente fala de serverless, do gateway de pagamentos, a gente precisava entregar tecnologia para habilitar os ativos digitais das marcas, Natura & Co, a processar pagamentos em larga escala e com os mais variados métodos ali, independente da marca, da região ou da moeda que estivesse transacionando. Então,
esse braço financeiro da Natura surge a partir dessa possibilidade de ser mais uma força para impulsionar de fato a atividade de consultoria, que é o maior negócio da Natura, né, a venda direta. Legal, maravilha. Isso é legal trazer, né? Porque muitas vezes a gente, né, como público, a gente não tem essa dimensão, né, da capilaridade que tem, né, e esses desafios novos que tem do business mesmo, né? Então isso é massa, né? E aí, né, a gente já começa aqui a conectar, inclusive, com o tema central aí do que a gente vai falar, né, da utilização de serverless na Natura. Tu já deu já um pouco de spoiler aí que a gente vai falar do Natura Pay, né? E acho isso muito legal, né? Porque daí a gente já ajuda aqui a conectar, né? Quem já está aí no dia a dia, o que é utilizar serverless, acho que já começa a entender, né? E ver onde que faz sentido também para o seu dia a dia, né? E eu vi, né, até a gente, né, se falou, né, depois que eu li um artigo da AWS, né, falando sobre o case de vocês, envolvendo o processo de banking, né, e aí que a gente começou a se falar aí para fazer esse episódio, né. E aí esse processo de banking eu acredito que é justamente esse da Natura Pay, né. Tu quer falar um pouquinho, né, eu acredito que tu já até falou um pouquinho aí já do que estava por trás, mas qual que era o problema central assim que vocês queriam resolver e acabaram indo para essa arquitetura que foi definida em serverless? De fato, o que a gente precisava ali era gerar o desacoplamento entre os canais que a gente tem hoje, os diversos canais, tanto o B2C quanto o B2B, e também o B2B2C, processar meios de pagamento, né? Processar pagamentos ali em larga escala. E aí, que a gente está falando aqui, como é que a gente abstraiu toda essa comunicação entre os parceiros que a gente tem, as terceiras partes ali, e esses canais digitais que eu comentei, foi essa solução que a gente criou. Então, uma camada de abstração aqui, o problema que a gente tinha de fato era tirar essa arquitetura macarrônica, né, ponta a ponta, e criar uma camada de abstração onde a gente pudesse desacoplar os canais desses parceiros e que a gente pudesse promover o reuso dessas aplicações. Pensando já na solução, né, a gente já sabe, né, que no fim foi adotado, né, uma solução serverless. Depois até vou colocar também no link aqui desse episódio para quem quiser ver esse artigo que eu comentei do AWS, né, que ele daí tem até o desenho da arquitetura lá, né, tem umas informações bacanas, eu vou deixar aqui depois na descrição. Mas eu queria entender assim como é que foi esse estudo, né, para chegar na definição, né, da utilização do serverless, né? Vocês chegaram a comparar com outros modelos arquiteturais ou modelos computacionais? Como é que foi um pouco esse racional de vocês para, vamos fazer isso utilizando o serverless, né? Cara, foi uma jornada bem interessante. Então, teve uma oportunidade única aqui, né? Um greenfield, onde a gente podia, de fato, escolher os nossos caminhos e ir por onde a gente mais acreditava. Tinha um viés muito fit, né? Enquanto fintech, a gente queria ser muito pequeno, né? Queria começar muito pequeno, muito horizontal e focando, de fato, em entregas de valor. Entregava valor, de fato, para o negócio. E por que o caminho de serverless, né? Porque quando a gente fala de serverless, a gente tira uma série de... A gente delega, na verdade, né? Que tira, né? A gente delega uma série de responsabilidades que estariam na nossa mão, do ponto de vista principalmente de infraestrutura, para que seja gerenciado pelo próprio servidor não, perdão, pelo próprio provedor de serviços ali, né? No caso, a AWS. Aqui, a gente colocou e até criou aqui, nós e a turma de arquitetura, o princípio serverless first, né? Porque a gente entende que por esse caminho a gente consegue focar nós e desenvolvedores, né? Nós enquanto liderança técnica e desenvolvedores, e até a própria infraestrutura, entregar valor de negócio. A gente até comparou com outros modelos, mas de cara ali, né, nas nossas decisões de arquitetura, a gente foi para esse viés serverless muito por conta desse motivo. E foi, né, experimentando, colocando em prática, entendendo, né, com os aprendizados ali ao longo do caminho, que aquele era de fato a escolha correta para a gente. Então, hoje, aí, quase um ano depois, rodando a pleno vapor, a gente vê que foi uma escolha bem acertada. E por enquanto, principalmente no nosso gateway de pagamentos, nessa frente de pagamentos aqui de payments, né, a gente não precisou utilizar
outro modelo computacional. A gente conseguiu resolver todos os problemas com serverless. Até para quem já me acompanha aí aqui nos episódios, já deve ter ouvido bastante, nas lives também, né? E até mesmo nas palestras, eu defendo muito essa questão do serverless, né? Para acelerar essa experimentação, essa entrega de valor, né? Então é legal ver quando realmente na prática, né, isso outras pessoas, outras empresas estão experimentando e tendo, né, essa percepção, né, que eu acho que é bem isso, né, tu delegar, né, aquilo que tu pode delegar, né, para não ter a tua responsabilidade e tu focar na tua entrega de valor ali, no teu business, né, isso é muito, muito legal mesmo. Legal, acho que tu já contou um pouco da curiosidade aí da escolha, né, tu falou que tinha aí um caminho greenfield mesmo, né? Isso é legal, né? A gente já tem a liberdade, né, para olhar para aquilo que a gente entende que é o melhor, né, para o negócio, enfim, tudo mais, né? Aí dentro da Natura, vocês, eu entendo que nesse projeto, né, vocês têm essa linha mais serverless first, né? Vocês usam também isso para outras aplicações aí também, né? Abrindo um pouquinho aqui esse conceito também do serverless, ou foi mais focado para essa arquitetura em si? Sim, a gente tem outras frentes ali, principalmente quando a gente fala de cadastro, que já utilizavam, já haviam experimentado essa arquitetura, esse modelo computacional ou de serverless. Então, sim, já tinham iniciativas e a gente já tinha alguma expertise dentro de casa. Os nossos times, falando muito de PI, não, e a gente teve que, né, amadurecer os conceitos ali, mas a gente contou com a ajuda da Natura, que sim, tem um monte de legado, óbvio, né? A gente tem uma série de modelos ali, mas que já tinha experiência, já tinha experimentado o serverless. Pegando o gancho nessa tua resposta, né? Como é que foi um pouco essa percepção, né, da curva de aprendizado, né? Tu falou que o time PEI, né, não se tinha tanto esse conhecimento. Como é que foi essa curva? Tivemos sim uma curva de aprendizado, principalmente quando a gente fala das especificidades que a gente tem nos recursos que a gente utiliza, mas pensando do ponto de vista de fundamentos, já estavam bem estabelecidos. Então, os grandes conceitos de mensageria, de publish e subscribe, né, que é a publicação e a subscrição de eventos, os próprios modelos de bancos de dados NoSQL que a gente utiliza aqui dentro, a gente vai falar um pouco desses recursos mais para frente, mas os conceitos estavam bem estabelecidos, né? O que a gente teve que aprender bem foi como se comportavam os recursos que a gente utiliza para aplicar esses conceitos. Então, tem uma série de aprendizados ali, e eu costumo dizer que a gente tem que pensar sempre muito simples, né? Arroz com feijão, utilizar uma pequena variedade ali de recursos para que a gente consiga ganhar profundidade de conhecimento e expertise que a gente precisa para o dia a dia, para sustentar essas aplicações, principalmente ali nos momentos de falha e de grande pressão. Então, sim, né, tem as suas particularidades, né? Tem uma série de configurações para cada um dos recursos ali, que ao longo do tempo é que a gente vai entendendo como se comportam e a partir disso a gente vai criando nossas estratégias. A galera aí que escuta o podcast gosta de ouvir também um pouco essa parte mais técnica, né? Então, eu queria entender dessa arquitetura, né, de vocês, né? Se quiser daí focar mais realmente nessa parte que tu comentou do evento, né? Qual que é a stack, né, de tecnologia ali que vocês utilizaram, né? E falando um pouquinho de, sei lá, de linguagem de programação, tu falou de banco de dados NoSQL, serviços AWS, que eu acredito que é AWS ali até por conta, né, do artigo ali que eu vi, né? Dá uma explicada aí geral como é que é essa stack de tecnologia aí de você. Eu costumo dizer que não tem bala de prata, né? A gente fica falando de serverless e tal. Até agora a gente conseguiu resolver boa parte dos nossos problemas com isso. Eu acredito muito na combinação, né, de padrões e de técnicas para que a gente consiga sempre ter uma aplicação robusta, escalável, resiliente e tudo mais. Falando das nossas escolhas aqui, né? Bom, a gente está falando de uma arquitetura completamente serverless mesmo, baseada em microserviços. A gente é orientado a eventos. A gente utiliza um partner, um padrão de desenvolvimento ali, que é o Event Sourcing, para controlar esses eventos. Falando do que a gente está usando de stack mesmo, a gente usa TypeScript com Node,
falando de recursos ali, serviços da AWS, a gente está utilizando o API Gateway, CloudFront, SNS, SQS, DynamoDB. Alguns recursos, você vê que a gente não foi muito longe, a gente foi nos recursos mais básicos, que são muito poderosos e conseguem prover tudo que a gente precisa ali. A gente tem alguma coisa ali, alguns crons ali também, utilizando Event Bridge, mas é bem pouca coisa. Focamos sempre em tentar ser assíncrono, né, para conseguir garantir a resiliência. Então, eu falo um pouco das combinações ali, você vê que tem alguns padrões, né, que a gente utiliza para conseguir atingir esse resultado. É uma arquitetura que você consegue olhar, né, e eu sempre falo isso, quando para a gente chegar no técnico, a gente tem um caminho muito grande, né, a gente precisa entender problema, necessidade, né, listar bem os requisitos, para a gente conseguir entender o que a gente precisa para conseguir atingir aquele objetivo. E aqui a gente sempre tenta promover um outro princípio de arquitetura, né? O assíncrono first também ali, primeira tentativa é fazer as coisas de forma assíncrona para garantir a resiliência, né? Não ficar dependendo da disponibilidade de parceiros e a gente conseguir de maneira automática restabelecer o serviço. Essa questão do assíncrono é um ponto realmente bem legal, bem importante que eu vejo, né? Do ponto de vista de resiliência, né, e de tempo de resposta também, né, isso é muito legal, né? Então acho que faz todo sentido. E aí pensando em serverless, o assíncrono também é legal porque ele te mitiga, né, a questão do cold start também, né? Então o cold start acaba não sendo um fator tão relevante, né, quando trabalha, né, com uma arquitetura async first, né, como tu falou, né, ele mais orientado a eventos e mais assíncrono, né, então isso é muito bacana mesmo. Deixa eu te perguntar também, em termos de infraestrutura como código, né, como é que vocês fazem aí, o que vocês utilizam para subir toda essa stack aí de tecnologia? Uma ótima pergunta. Esse é um das nossas grandes fundações ali, né? Antes de pensar em aplicação, a gente pensou em infraestrutura, utilizando partners também, né? Padrões de arquitetura de infraestrutura. Então, hoje a gente tem uma arquitetura de infraestrutura que é multi-account, a gente tem as contas separadas ali para suas determinadas funções, então desenvolvimento, homologação, produção, conta para testes end-to-end performance, conta para login, conta para segurança. Então a gente isola bem já todas essas questões de informações de log, auditoria e segurança. Essa é a nossa fundação. E aí quando a gente fala de infraestrutura como código, tudo que a gente tem tá em Terraform, automatiza tudo, tá? Então, nossa pipeline, nosso path to production ali, né, nosso caminho para a produção, tem uma série de steps ali para garantir a qualidade, testes unitários, testes de mutação, teste de integração componente, testes de segurança, DAST, SAST, enfim, é um caminho bem longo ali, mas a gente está utilizando, né, como disse, Terraform como código, e a gente tem algumas outras ferramentas ali para chegar à produção, para entregar esse código na produção, né, junto com outras ferramentas para fazer controle de qualidade, os quality gates ali, code smells, vulnerabilidades. Então hoje está tudo automatizado, né? A gente faz os commits ali. Inclusive a gente tem algumas esteiras que são trunk-based, né? Onde a gente vai direto para a produção. Isso nos auxilia bastante a controlar os padrões, né? A gente não ter nada fora de padrão, nada que é comitado ali fora dessa esteira de desenvolvimento e de entrega à produção. Legal, e deu para ver que vocês levam muito a sério a questão da segurança, dos testes, né, da qualidade, né? Tu citou vários aí já, um na sequência do outro ali, né, de vários testes, né, da pipeline de vocês, e dá para ver que isso realmente deve ser algo muito importante, né, para vocês, tanto a qualidade quanto a segurança, e os dois muito aliados, né, ainda mais numa solução assim que é muito crítica, né, de serviço financeiro. E beleza, então acho que daqui da Stack deu para ter uma ideia legal assim do que vocês utilizam, né? Acho que tá bem bacana. E aí, deixa eu te perguntar, tu até falou alguma coisa de sistema legado que vocês também têm.
Nessa aplicação, vocês tiveram que integrar também com algum sistema legado, ou algum tipo de convivência, né, com algum sistema legado? Teve algum desafio especial, né, para poder lidar com esses sistemas legados integrados, né, com temas em serverless, né? Eu geralmente pergunto isso porque, né, tem essa questão do serverless, ele, né, ter essa escala, né, ter todo esse poder, e às vezes o sistema legado, né, pode não acompanhar isso, e às vezes pode ser um desafio isso também, né, de conectar esses dois mundos. Cara, viu? A gente experimentou em algumas ocasiões aqui, essa comunicação com o legado, a gente tendo alguns problemas, muito por esse quesito, né? A gente escala, não vou dizer infinitamente, mas a gente escala o quanto a gente precisa ali, né? Temos os soft limits ali que são impostos pelo prestador de serviço ali, né? No caso a AWS, mas sim, majoritariamente a gente se comunica ali com os motores de e-commerce, né, que são quem estimulam aqui os pagamentos, retorna as informações para eles e também para o nosso ERP. E sim, tivemos problemas ali, né? Teve casos ali que o motor de e-commerce solicitava que a transação de pagamento, a gente devolvia mais rápido do que ele conseguia persistir o dado dentro do próprio motor de e-commerce. E aí a gente acabava tomando pau porque não existia ali o pedido ainda, né? Isso é até engraçado. E do RP também, mesma coisa. A gente processava as liquidações ali de boleto, isso vem durante a madrugada, né? Quem conhece esse mundo, aqueles grandes arquivos KNABs. A gente mandava tanta requisição ali que o RP não era capaz de processar. Então a gente teve que fazer algumas mudanças do lado do RP para conseguir processar esse volume de requisições que a gente fazia informando a liquidação dos boletos. Então são situações bem peculiares ali, muito por conta disso, né? Como a gente consegue paralelizar e fazer esse processamento altamente escalável, muitas das vezes quem está recebendo o resultado desse processamento ali não é capaz de processar na mesma escala, né? Então a gente tem que ir lá e recapacitar esses ambientes, né? Verdade, verdade. Numa dessa tu pode até, às vezes, derrubar, né? Fogo amigo, derrubar algum serviço interno ou de algum parceiro, né? Geralmente é uma preocupação quando tem esse tipo de convivência, né? Com algum sistema ou terceiro ou legado, né? Que é importante tá sempre no radar, né? Maravilha. E assim, o que tu pode falar aí pra gente, né? De desafios, de dificuldades, né? Eu gosto sempre de trazer esses pontos, né? Porque naquilo que, pô, né? É tranquilo, né? Que é feliz, geralmente a gente vê fácil, né? A gente encontra bastante coisa, mas dentro daquilo que, pô, foi uma decisão às vezes não muito acertada, ou que alguma coisa que vocês fizeram que trouxe alguma dor de cabeça, alguma dificuldade, tem alguma coisa aí que para compartilhar com a gente? Ah, tem, né? Eu falo que os desafios eles estão relacionados a cada recurso, a cada serviço. Então a gente tem, por exemplo, Lambda, né? As questões que você comentou de cold start, provisionamento, os próprios invokes ali, como é que a gente faz? A gente sabe que é uma partner, né? A gente não é um padrão, não é um padrão legal a gente ficar fazendo requisições entre lambdas, mas às vezes se faz necessário. Então esse invoke ali utilizando o SDK da própria AWS é um negócio que é ruim. A gente falando de timeout, né? A gente sabe que Lambda tem seu limite máximo ali de 15 minutos. E a gente tem que entender, né? Que se a gente está chegando perto disso, talvez Lambda não seja o melhor caminho, mas ela simplesmente morre, né? A gente não consegue capturar ali um erro quando dá um timeout. Quando a gente fala de SQS, a indepotência, né? A gente sabe que a AWS garante que entrega pelo menos uma vez a mensagem. Então, quem está recebendo ali, quem está sendo estimulado por aquela mensagem ali, tem que ter tratamento de indepotência para garantir que não seja processado mais de uma vez. A própria visibilidade da mensagem, a gente sabe que a gente tem alguns padrões ali para utilizar em relação ao timeout da própria Lambda. O DynamoDB também tem suas particularidades ali, a gente sabe que também, dependendo de quais são os métodos que você está utilizando para fazer a persistência de dados, você precisa se preocupar com indepotência também. Eu costumo dizer que para cada recurso tem seus desafios, né? E é por isso que eu falo, quanto menos recursos forem utilizados, para que você possa ganhar de fato expertise neles e profundidade de conhecimento, porque tudo trabalha, quando a gente está falando de serverless, é gestão de configuração, né? Você conhecer todas as propriedades que tem em cada recurso para conseguir fazer o melhor uso dele, sabe? Com certeza, né? E aí é uma questão mesmo
de estudo, de experimentação, né, tem que entrar no detalhe, né, para ver o que acontece, né, por debaixo dos panos desses serviços, né. Eu já passei por algumas pegadinhas aí de alguns serviços que às vezes tu olha de forma mais superficial, né, e aí depois de montado que tu acaba pegando, né, alguns detalhes aí, né, tu falou do DynamoDB, já tive alguma coisa com isso, com a parte de triggers dele ali, né, dos events, do stream, né, então tem que realmente se aprofundar. Eu acho legal isso que tu já falou até mais de uma vez, né, de simplificar, né, trabalhar com menos recursos possíveis para poder ter mais profundidade. Isso eu achei muito legal. Eu acho que faz todo sentido, né? E se a gente for ver de uma forma geral, né, a gente consegue com os recursos mais padrões, digamos assim, né, falando aqui especificamente de AWS, né, que é o foco que a gente está falando, né, questão Lambda, DynamoDB, API Gateway, S3, né, geralmente com esses serviços a gente consegue resolver boa parte dos problemas, né, e como tu falou, dá para aí se aprofundar mais, né, entrar mais no detalhe e conseguir daí ter mais propriedade. Achei muito legal isso aí, que realmente é uma dica bem legal, né, ao invés de querer já começar a utilizar todos os serviços da AWS, né, que não são poucos, né, focar realmente em poucos, exercitar bem, ganhar mais profundidade. Essa foi uma baita dica aí. Pois é, só complementando, Evandro, a gente sabe que a AWS está ali para prover recursos, né? Como qualquer uma dos prestadores de serviço de nuvem, né? Mas quando a gente olha para esses recursos que a gente comentou, que você comentou, né? SQS, Lambda, SNS, S3, API Gateway, a gente de fato consegue resolver boa parte dos problemas, eu diria que mais de 90% dos problemas, e a gente vê que as próprias soluções mais rebuscadas da AWS, elas utilizam de fato esses componentes que são primários, né? Os que resolvem ali de fato os problemas, e o que eles fazem é criar interfaces, né? E utilizando, né, de fato esses recursos. É verdade. E pô, tu falou do problema de potência, né? Usando SQS, SNS ali, né? Já passei já por algumas dessa daí. É uma dor de cabeça mesmo. Tem que preparar a aplicação para não sofrer com isso aí. Já sofri na pele com esse problema. Legal. E aí, em termos de resultado, assim, né? Vocês montaram toda essa arquitetura aí, desenvolveram em serverless, né? Tiveram esses desafios, mas no final das contas, assim, o saldo foi positivo, assim, aquilo que era esperado, né, dessa arquitetura, dessa aplicação, o serverless conseguiu atender, né? E, sei lá, em termos de throughput, tempo de resposta, essas coisas estão funcionando legal? Teve alguma coisa que teve que pivotar aí também no meio do caminho? Não, cara, a gente teve bastante sucesso assim utilizando o modelo computacional, essa arquitetura. A gente tem números bem expressivos. Óbvio que a gente vou falar que a gente está na nossa pré-adolescência, vai, que a gente viveu tipo o ano de cachorro, sabe? Cada ano em 7 anos em um ano. Então, muito por conta de ser um modelo de startup, fintech, né? A gente foi incubado ainda na Natura, mas vivia numa bolha apartada. A gente conseguiu atingir os objetivos, assim, né? Hoje eu tenho aqui, vou falar um pouco de boleto, por exemplo, que é um dos nossos meios de pagamento. A gente tem uma média de 4 milhões de requisições por mês. A gente tem um tempo médio de resposta de 800 milissegundos, uma disponibilidade de 100%, né? Porque também a gente combinou aqueles conceitos que a gente estava conversando, né? Tentar ser assíncrono para garantir a resiliência. Do ponto de vista de escalabilidade aqui, a gente não precisa se preocupar muito com provisionamento nesse caso aqui, porque por mais que tenha um leve cold start ali, mas como o volume é muito grande, as lambdas permanecem aquecidas ali, a gente consegue dar um tempo médio de resposta alto ali, né? Um throughput excelente. Do ponto de vista de cartão, né, que é um outro meio de pagamento que está pleno vapor aqui, a gente tem uma média ali mensal de quase 1 milhão de requisições, e a gente tem 580 milissegundos de tempo de resposta, também prezando pelo assíncrono, né? Então você vê que a gente tem já um número relativamente grande de requisições. Tem eventos específicos que, como a Natura Friday está chegando agora, que a gente se preocupa, faz os testes de carga, né? Teste de performance, entende como é que a gente está reagindo a determinado número ali de requisições e já indica provisionamento, né? Para a gente
não ter que sofrer ali com o cold start e nenhuma hipótese. Por exemplo, no caso das lambdas ali. Mas sim, a gente tem sido muito feliz, tá? As respostas são muito boas mesmo. A gente entende que tem um tempo ali de aquecer a própria AWS, eles entenderem um pouco dos nossos volumes ali, né? A própria inteligência artificial da AWS vai respondendo isso ao longo do tempo de maneira mais assertiva. A gente tem sido bem feliz mesmo, bem feliz do ponto de vista de performance, tá? Massa. Coisa que tu falou que foi muito legal também aí, né, que pô, atingiram os resultados que esperavam, estão indo super bem, mas porque vocês combinaram, né, conceitos que levaram isso também, né? Tu falou da questão do assíncrono, né, trabalhar aí orientado a eventos e tal, né? Eu acho que esse é um ponto muito legal realmente para trazer aqui, porque que só serviço serverless não vai garantir, né, total escalabilidade ou a melhor performance, né? A arquitetura ainda da tua aplicação vai dizer muito, né, de como que ela vai performar. Então não é porque está usando Lambda e SQS, SNS e API Gateway que você vai conseguir, DynamoDB, né, que você vai conseguir a escala que tu precisa para o teu negócio, né? Tu vai ter que realmente entender e equilibrar, né, também com o desenho da arquitetura, né, para conseguir esses resultados, né? Só o serviço, só a infra não garante isso, né? E nem a resiliência da tua aplicação. Né? Pois é. Tem um caso engraçado aqui que a gente viveu. Eu falei um pouco da liquidação, né, de boletos e também da limitação que a gente tem dos 15 minutos de timeout para Lambda. Quando a gente fez a primeira versão dessa interface com o banco que recepcionava esse arquivo, estava com o mindset errado, né? E a gente quis processar o arquivo tudo de uma vez ali. O que aconteceu? Bateu no timeout da Lambda, né? E não dá erro nenhum, enfim. A gente fica meio às cegas ali. Começa a pensar em conceitos, né? Putz, como é que a gente consegue usar a escalabilidade, trazer a escalabilidade para o primeiro nível aqui, né? Fizemos um negócio bem simples, que foi particionar os arquivos ali, para que a gente pudesse, de fato, paralelizar. Então, esses 15 minutos aí, eles viraram 2 minutos, onde eu subo 50 instâncias, 100 instâncias, dependendo do volume, ele processa tudo em paralelo. Então, são ajustes de mindset e de conceitos que a gente precisa ter para conseguir usar o poder computacional que a gente tem desse modelo. Um exemplo no meu GitHub ali, que eu fiz uma aplicação para uma tal que eu fiz, né, esse ano, né, e eu passei justamente por essas dificuldades de escala, né, que eu queria fazer uma aplicação realmente muito com alto throughput, né, e por mais que eu estivesse utilizando todo o serviço serverless, tive que pivotar algumas vezes, né, o meu desenho da aplicação e da arquitetura para conseguir atingir, né, então é uma lição aí realmente que acontece, né, quando a gente precisa criar a nossa aplicação, tem que estar muito orientado aí ao que a gente quer resolver, né. Maravilha. E assim, como é que foi, né, essa experiência? Que dicas aí né? Acho que nesse papo a gente acabou já trazendo dicas aí para a galera também, mais, né? Acho que tu falou algumas coisas bem importantes que eu fiz questão de frisar, mas que dicas práticas, coisas que tu poderia aí aconselhar quem está ouvindo, né, esse episódio, que quer utilizar nas suas soluções o serverless, né? O que tu pode aí resumir de coisas para se pensar e até mesmo para evitar, né, se for o caso? Bom, não tem bala de prata, como a gente comentou, né? A gente sabe que, primeiro, antes de querer dar solução, de entender como a gente vai resolver os problemas, eu falo que aí a gente nem tem que falar de tecnologia, né? Quando a gente vai chegar no como é que a gente tem que falar de fato. Então, principalmente, entender muito bem o problema. Qual que é a necessidade do negócio, né? O que a gente está querendo resolver de fato, antes de pensar se é serverless ou não. Se aprofundar ali no conhecimento dos recursos, né, dos serviços, do que a gente tem disponível, né, dessa ampla gama de recursos que a gente tem disponível hoje em qualquer um desses fornecedores de serviço de cloud, principalmente entender muito bem o que a gente precisa resolver, né. Serverless tem um grande poder, né. A gente sabe que, e aí das experiências que eu tenho aqui, principalmente quando a gente fala dessa frente de pagamentos, tem outras frentes ali que a gente teve que escolher outros caminhos, mas a gente conseguiu resolver tudo que a gente precisava com o serverless. Então, a principal dica para mim é, vamos entender bem a necessidade, vamos entender bem qual que é o requisito de negócio,
utilizar ferramentas ali assertivas para que a gente consiga extrair isso dos nossos clientes ali, né, quando a gente fala de business, né, da turma de negócios. E aí, quando a gente vai trazer essa solução por esse como, né, como é que a gente vai resolver esse problema? Bom, vamos colocar tecnologia na parada, mas quais são os recursos que a gente vai utilizar, né? Como é que a gente vai desenhar essa arquitetura? E aí sim a gente começa a pensar se é serverless ou não e se consegue resolver aquele problema que a gente quer. A principal dica aqui é: vamos conhecer bem os recursos ali, os serviços que a gente quer utilizar. Vamos trabalhar simples, né? Sempre, né? Eu sempre falo do feijão com arroz bem feito, é uma máxima para mim. Começa pequeno, tira a complexidade, pega os recursos ali que você mais conhece, se não conhece, se aprofunde, vai conhecer todas as configurações dele, como é que ele se comporta mesmo, não só em grande volume, em grande escala, né, mas entender de fato as propriedades dele ali. A gente fica pensando só na performance, às vezes, e a gente precisa entender outros aspectos, às vezes. Tem uma série de armadilhas aí no meio do caminho, a gente tem que tomar bastante cuidado em sempre escolher os recursos ali de maneira bem simples mesmo e o que a gente mais conhece. E sempre antes de se aventurar, fazer provas de conceito, porque é bem rápido, né? Essa é a parte. Um dos grandes benefícios do serverless aqui. A gente consegue provisionar uma arquitetura, uma infraestrutura ali em coisa de minutos ali, né? Com as decisões bem estabelecidas antes, a gente consegue fazer isso rápido. E aí brincar, né? Experimentar e ver se vale a pena de fato, se traz o resultado esperado. Legal, né? Acho que tu falou tudo aí, né? Acho que poder, né, dar esse passo atrás, né, e fazer o estudo para fazer uma prova de conceito, entender um pouco melhor, né, como funcionam as coisas, né? É o caminho, né? E a gente consegue utilizar como se fosse produção mesmo, né? E tirar o melhor, né, desse serviço. Então, acho que maravilha, Vitor, muito bom aí o papo contigo, né? Acho que a gente conseguiu passar bem aqui pelo cenário de vocês, né? Acho que ficou muito legal. Depois eu vou colocar aqui, né, como eu prometi, né, o link na descrição do episódio para quem quer ver o artigo, né? Já queria agradecer aí também você, a Natura, aí também, né, por apoiar, né, compartilhar esse case de vocês aqui com a comunidade, né? Acho que é importante para a gente fortalecer nossa comunidade aqui brasileira em português, como tu falou lá no começo. Então, quero agradecer bastante aí, dizer que foi um prazer falar contigo. Evandro, eu que agradeço o convite, novamente, parabéns pela iniciativa, conte sempre com a gente. Muito bom. Então tá, então assim a gente encerra aqui mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. Até a próxima, pessoal. Se você tem alguma sugestão de tema ou querer compartilhar um assunto ou até mesmo indicar alguém, procure Sem Servidor nas redes sociais e mande sua ideia. Se você tem uma empresa e quer ter sua marca atrelada ao Sem Servidor e ajudar a continuarmos esse trabalho, mande um e-mail para evandro@semservidor.com.br e vamos conversar.